Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos conhecer ainda sobre o continente europeu. Nós vamos conhecer agora o uso dos recursos naturais. É um recurso natural onde é bastante utilizado em todos os lugares do mundo. É claro que em alguns lugares é muito mais explorado do que em outros lugares. Em outros lugares tem uma quantidade muito maior, muito mais grande dos recursos naturais porém não são explorados muito. Por exemplo, aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, a gente tem uma riqueza de recursos naturais, porém nós não conseguimos explorar de formas onde possamos nos beneficiar disso, infelizmente. E então, no continente europeu, a gente vai conhecer como é feito essa exploração, essa extração dos recursos naturais e o que causa, né? Qual é esse benefício deles para os países, principalmente na questão da utilização dos fósseis para combustíveis, o uso de carros, ônibus, trem, energia elétrica também. E então a gente vai conhecer um pouco sobre o uso desses recursos naturais no continente europeu, beleza? Então, meninos, a, o uso dos recursos naturais no continente europeu, em diversos lugares do mundo, para ser, né, bem sincero, ele se inicia sempre com a indústria e a urbanização. A indústria, a gente sabe, quando se fala de indústria, está sempre relacionado com a questão das atividades econômicas, de empresas, né, de comércio, tudo que se liga com a questão da parte econômica. E a urbanização é um outro processo onde é um processo de desenvolvimento da cidade, né? Onde a cidade ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, que é o que se dá com a urbanização. E então, a automação dos processos produtivos, como eu coloquei aqui, se iniciou com a rápida industrialização e a urbanização da Europa. Então, esses três processos aqui, eles acarretaram uma maior necessidade do uso do recurso natural. Então, esses três fatores aqui, a automação dos processos produtivos, a rápida industrialização e a urbanização da Europa, eles acarretaram uma maior necessidade, né, uma maior necessidade do uso dos recursos naturais. E então isso eles se viam necessitados por esses recursos. E então essa utilização vem se intensificando, não é de agora, nos tempos atuais. Essa utilização dos recursos naturais já vem desde a Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente, como já sabem, na Inglaterra, no meado do século XVIII, beleza? Então, nosso próximo slide. Além disso, também as indústrias elas foram implantadas próximas às áreas carboníferas, onde eles incrementavam, né, davam com que as cidades se desenvolvessem mais rápido ainda. Com o aumento da produção, houve necessidade de mais mão de obra. Então, com mais mão de obra, né, com mais produção, mais pessoas tinham que vir até esses lugares para trabalhar. Então a cidade ela cresceu também de uma forma populacional. E então a proximidade de minas de ferro também foi um fator crucial, né, onde contribuísse com as determinadas empresas local da área.
E então, essas empresas com essas características espaciais que influenciavam, né, elas contribuíram, influenciou muito o desenvolvimento urbano e industrial. As fontes de energia, né? Então, outro aspecto também importante é a questão da matriz energética da Europa, onde é altamente dependente de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, peguem o caderno e anotem aí. Ou se você tiver o seu livro também, pode pegar o seu livro lá no tema 3 do livro 1. Então, quais são esses fósseis? É o carvão mineral, é o que a gente vai já ver daqui a pouco também, é o petróleo e gás natural. Então, né, esses combustíveis fósseis, onde se forma a matriz energética da Europa, é o petróleo e gás natural e o carvão mineral. Beleza? A maior parte desses combustíveis, geralmente, ela é importada, o que constitui um dos principais problemas da Europa. Então, a Europa ela não tem combustíveis fósseis o suficiente. Isso faz com que ela possa importar uma grande parte de outros lugares. Então, no próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre cada um desses combustíveis fósseis. Mas antes disso, vocês devem estar questionando, mas professor, o que é matriz energética? Bom, a matriz energética ela é constituída, ela se refere ao conjunto de todas as fontes de energias que são disponíveis para uma exploração em determinado local. Então, a matriz energética ela também engloba as fontes para a energia elétrica, como, por exemplo, as águas nas hidrelétricas e o vento nas usinas eólicas, em um conjunto com fontes de energia térmica, como, por exemplo, a luz solar, ou também a lenha para aquecimento da água, como as fontes de energia mecânica, como, por exemplo, a água ou o vento em moinho, e entre outros fatores também. E além da matriz energética, tem também a matriz elétrica, onde ela já se refere ao conjunto das fontes de energia utilizadas especificamente para a geração de eletricidade em um determinado local. E então, no nosso próximo slide, a gente vai ver a questão do carvão mineral. Aqui, olha só, o carvão mineral, tá? Em 2018, ele era responsável pela geração de 21% da energia elétrica europeia. Porém, acontece que esse recurso ele ainda seja bastante utilizado nas termoelétricas de muitos países europeus. A extração de carvão ela vem descrescendo no continente. Mas por quê? Porque isso ocorre em virtude das limitações na exploração das jazidas, né? Então acontece que a forma que eles exploravam, a forma que eles tiravam esse recurso antes, já não é mais a mesma forma que hoje. Hoje já tem uma limitação. Eles não podem mais tirar uma grande quantidade, né? Já não podem explorar tão grande como antes. Tudo isso pela questão dos impactos ambientais, né? Então, se eles explorarem muito, se eles tirarem de uma forma descontrolada, isso vai causar um grande impacto natural. No nosso próximo slide, a gente vai ver também um pouco sobre a questão do outro recurso natural, muito utilizado também, que é o petróleo e gás natural. E também as dependências energéticas, o que ocorre principalmente no Mar do Norte, na costa da Dinamarca, e na Escócia, e na Inglaterra, e também na Noruega. Essa exploração e a produção de petróleo e gás natural em território europeu
eles ocorrem principalmente nesses lugares que eu acabei de falar. Ok? E então, em 2018, o continente europeu ele dispunha apenas 0,8% do total de reservas de petróleo comprovados no planeta. Então, em 2018, olha só que interessante, em 2018 o continente europeu dispunha apenas 0,8% do total de reservas de petróleo comprovadas no planeta. Né? E é uma quantidade muito pequena, é pouco. E quanto ao gás natural, no mesmo período, em 2018 ainda, a Europa ela dispunha de 2% das reservas e consumia cerca de 14,3% do volume consumido no mundo. Beleza? Energia nuclear. Olha só. A energia nuclear é a principal fonte geradora de eletricidade em diversos países da Europa. Tá? Então, isso vem pela questão da escassez, da falta, da limitação da exploração dos recursos naturais, o que causa com que eles encontrem outros meios, outros métodos, e um deles é a energia nuclear. Porém, acontece que a energia nuclear, só pelo nome nuclear, é uma substância, uma energia que ela é perigosa também. Né? Mas acontece que ela é a principal fonte geradora de eletricidade em diversos países da Europa. Na França, por exemplo, mais de 75% da energia elétrica consumida é gerada por usinas atômicas. E o uso de energia nuclear nesse país foi mais uma opção política do que até mesmo tecnológica, em decorrência do preço do petróleo, que disparou durante a crise petróleo. Isso ainda na década de 1970. Beleza? No próximo slide, a gente vai ver, ainda falando sobre o assunto anterior, vale ressaltar que muitas coisas ocorreram, vários desastres ocorridos com a usina nuclear, por exemplo, no Japão, em 2011, aconteceu um desastre que causou a liberação de uma grande quantidade de substâncias radioativas no ambiente, passou nos jornais. Alguns países decidiram reduzir a geração de energia atômica e até mesmo desativar suas usinas, como por exemplo aconteceu na Alemanha. Ela resolveu desativar essa usina pela questão do perigo, né, gente? É muito perigoso isso. Outros países, como por exemplo a Polônia, atualmente procuram aumentar a produção de energia nuclear de maneira a fugir da dependência de gás importado e de outros combustíveis fósseis. Já se tratando com a energia renováveis, aumentou muito nas últimas décadas. A geração de energia renováveis ela aumentou de uma forma significativamente nos últimos anos. A falta do espaço físico, né, para a geração de energia, a preocupação com a questão ambiental, a importação, a dependência de importação de combustíveis fósseis também, né? E isso tudo são os principais fatores que levaram os governos europeus a adotar políticas voltadas ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia, por conta dessas situações. Bom, gente, por hoje é somente isso, tá? Um pouco dos recursos naturais, a gente viu sobre a questão do petróleo, do gás natural, dos usos dos fósseis para essa geração de energia no continente europeu, nos países da Europa. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até logo, viu? Tchau!